Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse exercício que se chama Binary Tree Level Order Traversal, que seria percorrer a nossa árvore binária em níveis, né? E aí aqui, né, a gente vai receber então essa nossa árvore binária e o que a gente precisa imprimir é os valores de acordo com o nível, né? Então, primeiro assim, a gente pode definir o que seriam esses níveis, né? Esses níveis. Aqui seria o primeiro nível, então, né, seria o 3. Esse seria o segundo nível, então seria o 9 e o 20. E por último, né, esse último nível aqui é 15 e 7, né? E existe algumas formas, né, onde que a gente pode fazer isso. Aqui tem outros exemplos, né, como que precisa ser impresso. Toda vez que a gente está falando de nível, ou a gente está falando de distância, de menor distância, eu acho que isso é um bom indicativo que nós vamos usar o BFS, que seria Breadth First Search, né? Seria, a gente vai olhar, fazer uma busca então em largura. Ok, então o que a gente, para a gente fazer uma busca em largura, a gente então vai usar uma fila. E o que é uma fila em Python, né? A gente tem essa estrutura que se chama deck ou dequeue, né? E ele vai funcionar como uma fila. Então, esse exercício, no momento que você sabe que você tem que usar uma fila, você já resolve ela, né? Então, vamos colocar o nosso código, né? A gente vai, então... quando a gente está fazendo uma busca em largura, significa que a gente vai pegar ali, esse é o início, e a gente vai fazer isso, né? A gente vai primeiro andar para esse nível, depois esse nível, né? Que é exatamente o que a gente quer. Então, vamos então começar, né? Vou criar aqui então uma variável, né? Que vai guardar os nossos níveis, né? E eu vou aqui fazer esse default dict como lista. Por quê? Porque já em Python, se você for acessar uma posição que não tenha nada, né, acaba que vai dar um erro, né? Então a gente cria então essa lista que tem uma lista de listas, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, né, assim que a gente tem que devolver, até então isso daqui funciona, né? Então, ok. O que a gente vai fazer então? A gente vai criar então aqui a nossa fila, né, o queue, né, e que seria o nosso deck. E como que a gente vai saber em que nível que a gente está andando, né? Nós vamos então guardar o valor do nível, né, que a gente vai começar o 0, né, que a gente vai chamar o nível da raiz aqui como 0, e nós vamos guardar então o nó em si, né? Como a gente tem uma árvore, então a gente sempre começa pelo nó. Então, ok, a gente vai fazer então enquanto a gente tem algo na nossa fila, a gente tira, né, da nossa fila. E quando a gente for aqui tirar da nossa lista, da nossa fila, a gente vai ter então o nosso nível, né, que eu vou chamar aqui de L, e nós vamos ter o nó, né? E aí como que a gente tira algo da nossa fila, a gente faz um pop left. Isso daqui é o nome da função, que é o jeito para a gente acessar o nosso deck, né, o deck, né? Então agora quais são as condições para a gente colocar, né, no nosso nível? Se tiver algo, né? Porque se a gente for pensar, quando a gente chegar aqui no nosso, nos últimos elementos, né, nos elementos folhas, né, da nossa lista, ou até mesmo, né, se o nosso nó não tiver um fio à direita ou à esquerda, a gente não quer imprimir isso, né? A gente só quer imprimir as coisas que têm valores, né? Então, como que a gente faz? A gente verifica, então, if node, né, significa, então, se tem algo aí, né, se esse nó tem alguma coisa, então a gente pega e coloca, a gente dá um append no nosso nível, né? Então a gente bota um levels L, né, ali naquela posição, e a gente dá um append do nosso node.val, né? Porque o nosso nó, ele sempre vai ter então o nosso valor, né? E nós vamos ter então um ponteiro para o nó à esquerda e o nó à direita. Então é isso, né? Então a gente verifica se tem alguma coisa e a gente coloca então naquele nível. E agora, como que a gente sabe, né? Do mesmo jeito que a gente tirou da nossa fila, a gente também tem que colocar na nossa fila. Como que a gente coloca na nossa fila? A gente vai verificar primeiro a esquerda, depois a direita, né? A gente vai verificar se tem algo à esquerda, então a gente coloca esse nó à esquerda. Se tiver algo à direita, a gente coloca à direita, né? Assim a gente não vai mexer com esses valores nulos, né? Então, como que a gente faz aqui é nó.left, né? E aí nele a gente vai pegar o nosso queue e nós vamos colocar então dentro da nossa fila
o nível, né? Então, toda vez que a gente estiver colocando, a gente sempre acrescenta o nível atual mais um. Porque se aqui, né, a gente for ver que é o nível 0, quando a gente for colocar aqui o 9, né, que é o primeiro que a gente vai colocar, a gente vai acrescentar mais um, né? Então, esse nível é o nível 1. Quando a gente vir aqui, também é nível 1. Quando a gente for para esse nível aqui embaixo, a gente acrescenta, né? Esse aqui era nível 1, aqui vira nível 2. E assim por diante, né? Então, como que isso fica no código? É o L mais 1 e o nosso node.left, né? E ok, do mesmo jeito que a gente fez isso para o nosso left, a gente vai fazer também para o nosso right, né? Então, a gente vai fazer isso para o nosso nó à direita. Então, aqui a gente vem e coloca o nosso L mais 1, né? Node.right. E ok, então, isso daqui é o código em si, né? Para a gente ter o nosso, a gente está percorrendo a nossa árvore por níveis, né? Então aqui inicialmente, né, aqui é 3 e é 0, né, na hora que a gente der aqui esse pop left, e aí na hora que a gente vai colocar aqui, então na posição 0, né, da nossa lista, a gente vai e coloca o 3. Aí a gente verifica aqui a esquerda e depois a direita, né? Então a gente vai colocar aqui esse nó 9 com o valor dele aqui do nível 1. Depois a gente vai olhar aqui, vai fazer essa verificação. Também tem a direita, a gente vai colocar o 20, né? E com o nível 1. Aí da próxima vez que rodar, ele vai tirar o nó 9. Na hora que ele tirou o nó 9, né? Aqui tem um valor, colocou o 9. Ele vai verificar se tem left e right. Não tem, né? Porque aqui é um nó folha. Da próxima vez que rodar, vai tirar o 20. Na hora que tirar o 20, vai colocar o 20 aqui, né, na posição 1 novamente, e aí aqui embaixo vai ter agora um left e um right, né, porque vai ter esse 15 que vai ser o nosso left, e depois vai ter o 7 que é o right, e assim por diante, né, vai rodar isso e até imprimir todo, né, vai imprimir não, na verdade vai ser colocado aqui dentro, né, da nossa lista. Ok, então, idealmente a gente só devolveria esse levels, né, mas se a gente for ver, o levels, como ele foi criado aqui, né, como esse default dict, ele, né, como dicionário, acaba que não vai devolver exatamente do jeito que a gente quer. Então, assim, a gente vai ter que percorrer novamente a gente cria, então, aqui um array, né, de resposta, né, e a gente, então, percorre o nosso levels, né, e a gente guarda cada um desses valores, né? Essa é só uma sugestão, né, de como isso pode ser feito, né? Então, a gente vai fazer então o res.append, né, aqui, e a gente vai botar então o levels na posição i. E é isso, né? Depois então a gente devolve o res. E é isso, né? Essa parte aqui do final mesmo é mais para realmente por conta do formato que a gente precisa devolver, né? Porque teoricamente a gente já vai ter tudo certinho aqui, né, nesse momento aqui que a gente está fazendo o nosso, usando o nosso levels, né? Vamos rodar para ver se está tudo certo. Ah, tá ok, né? Então, sempre é uma questão, né? Ah, sim, isso daqui me lembrou um caso, um edge case, né? Aqui embaixo, se a gente for ver, né, tá vendo? Tem aqui dizendo, se não passar nada, é pra gente devolver um array vazio, né? Nesse caso aqui, a gente vai acabar tendo que acessar, né? Por exemplo, se um nó, no caso, for nulo, né? Então ele não vai ter nem left nem right, né? Vai acontecer aqui essa questão, né? Tem duas formas que a gente pode resolver. Ou a gente coloca aqui, se tiver um nó e, né, tiver um left, né? E aí aqui no caso a gente teria que colocar isso daqui também. Ou a gente pode, antes de tudo, né, a gente vem aqui e faz uma verificação. Se o nó for nulo, a gente devolve um array vazio, né? Mas vamos colocar isso daqui para a gente ver. Então, isso é para resolver, né? Viu? Acertou, isso mesmo. Ou, se a gente, né, preferir, né, só mostrando também, né, como que isso pode ser feito, a gente pode deixar desse jeito que está aqui e a gente vem aqui, então, e faz assim, né? If root is none, né? Ou seja, né, a gente não tem, retorna um array vazio, né? Também é para resolver. Então, é isso, né? Assim, espero que tenha ficado claro.
a questão desse exercício realmente mesmo é entender que você vai precisar de usar uma fila, né? E aí vai depender da linguagem de programação que você está usando. No Python é o Dequio. Se você estivesse fazendo em JavaScript, por exemplo, você poderia usar o array mesmo, né? E aí a forma que mudaria seria o método que você usa, né, para tirar, né? Ok, então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e te vejo na próxima. Até mais!